Queridos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu queria pedir uma especial atenção de vocês. Eu sei que vocês sempre estão ligados e estão ligados hoje, desde o início do culto, mas esteja atento a tudo aquilo que Deus está falando e ainda vai falar aqui nesta noite. E nós vamos ler esse texto aqui, que é um texto bem conhecido, 24 de Lucas, a partir do versículo 13. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar nessa noite. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, dois deles quem? Dois dos discípulos, não os 11, mas os demais que estavam com os 11 também, conforme o versículo 9 nos registra. Então, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, que nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram e dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já se declinam, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Queridos, daqui é o texto dos discípulos no caminho de Emaús, o texto conhecidíssimo nosso. Nós temos cantado, sempre um louvor com a equipe aqui, que fala de uma maneira bem poética a respeito desse assunto. Mas, da nossa época, a pastora Ana tem um outro hino que fala aos nossos corações. E eu combinei com o pastor Oséias, já vou chamar o pastor Oséias aqui agora. Pastor Oséias, para quem não conhece, está congregando conosco já há algum tempo, com a sua esposa, a nossa irmã Vanessa, seus filhos, está ali o primogênito, as duas meninas estão lá no Ministério Infantil. Pastor Oséias é cantor, é compositor, e eu pedi para ele cantar um hino aqui das antigas, não é de composição dele, mas é um hino muito conhecido, para que nós possamos aqui contextualizar esse texto. Pastor Oséias, vem aqui louvar ao Senhor, depois estaremos aqui pregando a palavra de Deus em seguida. Amém? Abra o seu coração, pega o seu lencinho, aqueles mais saudosos assim, e já adore ao Senhor. Pastor Oséias. Das antigas, Paz do Senhor, meus irmãos. Quando fala das antigas, eu fico até com
preocupado, né? Que acho que nem o pastor Clementino é das antigas, ele ainda é bem atual. Vejo ele cantando os hinos aqui, bem atual mesmo, né? Meus irmãos, eu me sinto honrado do pastor Marcos ter me feito esse convite. E ele me pediu especificamente que cantasse esse louvor. É um louvor realmente que ele tem uma letra muito profunda. E para você entender a letra, você precisa desligar de tudo que você está pensando agora e meditar exatamente o que o compositor quis transmitir através desse louvor, que tem tudo a ver com a mensagem do nosso pastor nesta noite. Me faz lembrar, quando eu era mais jovem, que uma vez eu fui participar de uma visita a um hospital, e eu levei o meu violão para cantar no hospital, e lá uma senhora, deitada sobre a maca, falou assim: ei, moço, você conhece aquele hino assim, assim, assim? Eu falei: eu conheço, canta para mim. E eu cantei para ela esse louvor que ele pediu hoje. Essa senhora faleceu, né? Depois tomamos conhecimento que ela faleceu. Mas eu acredito que o louvor alcançou o alento da sua alma. Porque só quem está sozinho num leito de um hospital, desenganado, aliás, totalmente desenganado pelos médicos, sabe como é necessário termos alguém ao nosso lado. Só quem está aguardando a chegada do seu filho, de uma balada, de uma festa, na madrugada, sabe como é estar sozinho. É aí neste momento que a gente sabe que nós temos alguém que está junto conosco, ouvindo as nossas orações. Cante comigo, vamos louvar ao Senhor nesta noite. Isto, essa banda é maravilhosa, maravilhosa. Divino companheiro no caminho. Você arrisca? Divino companheiro no... Tua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipar de todo... Aleluia, aqui tem gente antiga. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Você pode cantar? Cante. Já se faz tarde. Tens meu coração? Tens meu coração. Oh, aleluia. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Não pense que você está sozinho. Escute. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Aí você clama: faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Cante. Já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Escute, já terminei, pastor. Escute só. Pastor Donizete veio aqui fazer uma oração pelos enfermos e me chamou a atenção um pedido em especial da irmã Oneide. Ela disse assim: eu preciso de uma resposta hoje. Quem ouviu isso? Quem ouviu isso? Ouviu? Sabe o que é isto? Necessidade de ter um companheiro ao nosso lado para ouvir todas as nossas necessidades. Receba da parte de Deus, irmão Neide, a resposta que o seu coração precisa.
Você também está precisando de alguma resposta? Sua família? Este é o momento, este é o lugar. Resposta de Deus está neste lugar, neste altar, através da palavra do Senhor nesta noite ao seu coração. Quantos creem? Levante a mão. Crê? Você crê? Aleluia. Então cante. Cante, quero ouvir a sua voz. Fica, Senhor. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada. Alabaxa, alabacanta, alabaxa, urianda, alabaxa. Fica, Senhor, não nos deixe só pelo caminho. Fica, Senhor, Labachuri, calamai. Adora o Senhor. Há uma presença maravilhosa aqui em nosso meio nesta noite. Há uma manifestação do Espírito Santo quebrantando os nossos corações. Abra o seu coração e adore ao Senhor nesta noite. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor. Aleluias. Queridos, aqueles discípulos estavam com as suas expectativas frustradas. Porque a quem eles haviam seguido durante os 3 anos em que Jesus esteve aqui havia morrido. E muito embora eles tivessem ouvido de que ao 3º dia ele ressuscitaria, eles estavam pessimistas, porque eles iam pelo caminho que levava até Emaús, que de Jerusalém a Emaús eram uns 11 ou 12 quilômetros, eles iam na caminhada, e eles conversavam entre si, que era Cleopas e um outro discípulo, e eles conversavam entre si sobre essa frustração, sobre a esperança que aparentemente para eles tinha se desvanecido, porque eles criam que Jesus os libertaria do jugo romano. Jesus foi aquele homem de grandes obras, né, de grandes feitos. Eles presenciaram os grandes milagres e eles acreditavam de que Jesus libertaria eles da escravidão romana. Eles tinham esta visão e eles iam conversando pelo caminho. E quando de repente uma terceira figura se aproxima deles e eles estavam tão frustrados, mas tão tristes, que eles não conseguiram perceber. Eles estavam fugindo, eles estavam tristes, eles estavam perturbados e eles estavam frustrados na sua esperança, porque parecia que para eles não tinha mais jeito. Todos os planos que eles pensaram que iam se concluir, segundo o entendimento deles, praticamente havia ruído. Muito embora eles tivessem ouvido a notícia vinda pelas mulheres que foram até o sepulcro e não viram ninguém ali, tinham ouvido também os discípulos dizerem, e antes eles tinham ouvido as profecias, Jesus dizendo que ao 3º dia ressuscitaria, eles estavam totalmente frustrados e totalmente prostrados. Eles estavam cegos também, porque eles não perceberam que aquela terceira figura, aquele terceiro elemento que se juntou a eles no caminho, era aqueles a quem eles conversavam. Eles não conseguiram perceber isso daí. E muitas vezes nós estamos na estrada da vida, caminhando e com os nossos planos frustrados. Muitas vezes a perda de um ente querido, na medida que eu vou olhando para a igreja, né, eu vou olhando os rostos e vou lembrando das situações que Deus vai fazendo a gente lembrar. Às vezes planos que nós tínhamos que se frustraram
porque alguém partiu pela enfermidade, por um acidente, por qualquer outra situação. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós sempre gostaríamos que acontecesse está demorando a acontecer. Às vezes nós vemos a família se dispersar por um motivo ou por outro. Às vezes nós vemos a nossa carreira profissional também se desmoronar por circunstâncias que às vezes estão muito aquém das nossas forças e das nossas condições ou possibilidades. Às vezes nós vamos vendo as coisas acontecerem de uma maneira que nós nunca imaginaríamos acontecer, e nós ficamos frustrados. Quantos aqui já tiveram seus planos frustrados em algum momento, em determinada situação, ou mesmo hoje? Quantos aqui já tiveram os planos frustrados? Eu creio que quase todos nós já fomos frustrados em algum momento. E nesta noite, é uma noite em que o Senhor está falando aos nossos corações, em que o terceiro elemento, aquele homem que se aproxima e chega perto daqueles 2 discípulos, e vai andando com eles, e vai ouvindo o que eles estavam falando. Queridos, é uma coisa tão extraordinária o que acontece aqui nesse texto. Eu vou correr aqui para que nós possamos participar da ceia, para que nós tenhamos um momento maior de comunhão aqui. Queridos, eles estavam então frustrados, estavam caminhando 11 quilômetros, eles teriam bastante tempo para conversar. E olha que coisa interessante, eles sabiam que Jesus havia dito que ressuscitaria, ouviram as informações, ouviram as notícias, mas mesmo assim estavam frustrados, porque não conseguiam enxergar qual era o verdadeiro plano do Senhor. Frustração na caminhada cristã. Muitas vezes nós somos frustrados também na nossa caminhada cristã, nos nossos objetivos ministeriais. Às vezes nós pensamos que alguma coisa vai acontecer e as coisas acontecem exatamente ao contrário. Mas diz que Jesus se aproxima deles e com toda a paciência, se aproxima deles e pergunta: escuta, o que vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? Que notícias são essas que vocês estão falando? E aí, diz que eles respondem: olha, você não sabe que o que está acontecendo em Jerusalém? Você não está lendo o jornal? Você não entrou nas redes sociais hoje? Não viu as notícias? Aquele Jesus que fazia milagres, que fazia maravilhas, que fazia tantas coisas, morreu na sexta-feira, e nós esperávamos que hoje, ao terceiro dia, ele ressuscitasse. Mas não sei, alguns disseram que ele até apareceu, mas alguma coisa deu errado, porque a gente resolveu, inclusive, voltar para a nossa aldeia, para Emaús, é para lá que nós estamos indo. Aí diz que Jesus, sem se revelar para eles, começa a explicar. Falou assim: olha, vocês estão muito pessimistas, vocês estão assim, não estão enxergando a realidade. Aí Jesus começa a explicar para eles ali nos escritos de Moisés, ou seja, no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, e nos profetas, que convinha que Jesus sofresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Como cantou o nosso madrigal lindamente: ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O Senhor ressurgiu, da sepultura saiu. E ele vai falando durante a caminhada. E aqueles discípulos, então, começam a estranhar aquela conversa, Parece que alguma coisa vai mudando. E quando eles chegam em Emaús, que eles vão parar ali, onde eles estariam hospedados, provavelmente o lar deles, de um deles pelo menos, e aí aquele viajante que estava ao lado deles fez menção de continuar a caminhada, e eles disseram: Senhor, peraí, fica com a gente aqui, fica conosco, porque já é tarde. E aí diz que Jesus entrou naquela casa e eles participaram de uma refeição. E diz que Jesus, não era ceia, tá? Mas daqui a pouco nós vamos participar de uma refeição também. Aí diz que Jesus pegou o pão, partiu
E aí eles reconheceram quem era aquele homem, era Jesus que estava ali. E diz que quando eles estavam dando graças, que Jesus partiu o pão, quando eles abriram os olhos, que haviam reconhecido que era Jesus, Jesus desapareceu no meio deles. E aí eles diziam, puxa, era o próprio Jesus que estava aqui. Olha, por isso que nosso coração estava ardendo quando nós ouvíamos ele falando sobre as Escrituras. Queridos, nós estamos aqui nesta noite, e se o nosso coração não consegue arder, não consegue se quebrantar numa reunião como essa, nada mais vai fazer com que o nosso coração se quebrante. Porque nós desde o início do culto, nós estamos adorando ao Senhor, já lemos o Salmo 51, que fala sobre quebrantamento, confissão de pecados, perdão de pecados, e já ouvimos louvores tão maravilhosos. Se o nosso coração não arder com isso, nada mais vai fazer arder o nosso coração. E eles estavam ali passando por tudo isso, porque eles não haviam entendido ainda o poder da ressurreição. Aliás, se não houvesse a ressurreição, como disse Paulo, em vão era a nossa pregação. Nós só estamos aqui nesta noite porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus, que nós vivemos o Evangelho e nós caminhamos a caminhada cristã, porque Jesus ressuscitou. Hoje nós estaremos lembrando da sua morte, mas nós devemos também lembrar que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou, está aqui em nosso meio, participando em nosso meio. Os olhos daqueles discípulos estavam fechados, mesmo com o testemunho dos irmãos. Os olhos estavam fechados, mesmo com a pregação da palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós ficamos pensando, puxa, mas Deus não fala comigo, eu estou indo há tanto tempo, muito embora a festa da igreja aconteceu a semana passada, e foi uma grande bênção, Deus falou todos os dias, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, mas muitas vezes nós ficamos dentro da igreja, ouvimos as mensagens, ouvimos as palavras sendo pregadas, ouvimos os hinos e dizemos, pô, mas o Senhor não fala comigo. O Senhor está aqui nesta noite falando conosco. Mas depois da explanação e da oração de Jesus e do partir do pão, eles foram impactados pelo poder da ressurreição. Os olhos daqueles discípulos foram abertos pela exposição das Escrituras, os corações deles arderam pela comunhão com o Cristo vivo, e a partir então eles pegaram e voltaram para Jerusalém. Olha só, meus queridos, eles saíram de Jerusalém, que era o lugar de adoração, porque eles estavam frustrados e desanimados, e haviam decidido voltar para a sua aldeia, mas quando eles tiveram um encontro com Jesus e entenderam o poder da ressurreição e sentiram o poder da ressurreição, eles voltaram ao lugar da adoração, que era Jerusalém, para se reunir com os demais discípulos. Nesta noite o Senhor está nos desafiando. Se nós estamos desanimados, se alguém está aqui desanimado nesta noite, está frustrado nos seus planos, está com o coração machucado, está triste, angustiado, o Senhor está te chamando de volta para o lugar da adoração. O seu lugar é aqui, adorando ao Senhor, juntamente com os demais irmãos. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. E eles voltaram para a comunhão com os discípulos, e eles voltaram para anunciar que Jesus estava vivo e apareceu a eles, e saíram também proclamando que Jesus Cristo estava vivo. A palavra de Deus é a verdade que arde em nossos corações, amados. A palavra de Deus é a verdade que abre os nossos olhos. Nessa noite, se você não está conseguindo ver absolutamente nada, o Espírito Santo está aqui atuando no meio da igreja, para que nós possamos ver que Jesus está presente. Quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, muito embora essa ocasião aqui não foi a ceia, da ceia que eles participaram, nesta noite, quando nós participarmos da ceia, nós podemos ter certeza que Jesus está aqui, muito embora ao pegarmos o pão, vamos lembrar do seu corpo que foi partido, ao pegarmos o cálice, vamos lembrar do seu sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Nós cremos que Ele está vivo ao nosso lado, participando juntamente conosco aqui desta reunião maravilhosa.
É por isso que os nossos corações têm que ser aquecidos pela comunhão com o Senhor. E pensa bem, naquele momento em que eles receberam Jesus debaixo daquele teto, eles tiveram uma refeição. Isso nos ensina que nós devemos ter comunhão com o Senhor, porque a mesa é o lugar de comunhão. Quando você participa de uma refeição com uma pessoa, você chama alguém para a sua casa e participa de uma refeição, é um símbolo de comunhão, onde as pessoas se reúnem ali e vão se relacionar umas com as outras, participando daquela refeição. É isso que o Senhor quer conosco, intimidade, comunhão. Ele quer que nós estreitemos os nossos relacionamentos com Ele. Há quanto tempo você está distante? Há quanto tempo você não chora num culto? Há quanto tempo você não chora quando você está orando na sua casa? Há quanto tempo você não sente o seu coração arder? Nesta noite o Senhor está nos desafiando para que nós possamos voltar e desfrutarmos da comunhão com o Senhor, da intimidade com Deus, do partir do pão, de participar juntamente com toda a igreja, com o corpo de Cristo, de momentos como estes. Mas você sabe o que acontece, meus queridos? Muitas vezes, as nossas expectativas, elas não são exatamente dentro daquilo que Deus tem para nós. Porque, preste bem atenção, aqueles 2 discípulos disseram o seguinte para Jesus: olha, nós esperávamos que Jesus nos libertasse Israel do jugo romano. Ou seja, eles estavam pensando em termos materiais. A maioria das vezes em que nós ficamos frustrados é porque nós pensamos sob uma ótica carnal, e às vezes as nossas aspirações são até legítimas, porque nós planejamos uma carreira profissional, uma carreira familiar, né, o convívio familiar, fazemos os planos, fazemos os projetos, mas algo acontece em que os nossos planos são frustrados. Mas veja bem, eles tinham uma expectativa, mas o Senhor se junta a eles no caminho e fala assim para eles: olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês, eu tenho um plano, e o meu plano é eterno, e o meu plano é melhor do que os seus planos, é melhor do que o plano de vocês. O meu plano, ele não será destruído, o meu plano não será frustrado. Muito embora, meus queridos, os nossos planos possam ser frustrados, os planos do Senhor serão concretizados, aconteça o que acontecer. Aquilo que Deus falou que vai acontecer na sua vida, aquilo para qual Deus te chamou, saiba que nada vai impedir a atuação do Espírito Santo para que esse plano seja concretizado. Um outro aspecto importante, meus queridos, que nós vemos aqui nesse texto, sabe qual é? Jesus pergunta assim para eles: escuta, por que vocês estão tristes aí? Aí eles falam: mas espera aí, o Senhor não sabe o que está acontecendo? Jesus sabia o que tinha acontecido, obviamente, ele era a figura que estava envolvido naquela situação. E aí, Jesus ouve pacientemente o que eles tinham a dizer, sabendo de tudo. Ouça o que Deus está falando conosco nesta noite. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso coração, Ele sabe tudo que você está passando, Ele sabe as situações difíceis pelas quais você está enfrentando, Ele sabe tudo o que aconteceu na sua vida, mas mesmo assim Ele quer ouvir de você. Fala, meu filho, fala, minha filha, fala comigo, abra o seu coração na minha presença. Eu sei tudo o que está acontecendo, mas eu quero que você se abra, que você fale comigo, que nesta noite nós possamos entender esta verdade. Ele sabe todas as coisas, como diz o Salmo 139, ainda a palavra não chegou aos nossos lábios, e Ele já a conhece, mas Ele quer ouvir a nossa voz nesta noite. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu lamento, Ele quer ouvir as suas frustrações, porque Ele é capaz de ouvir, pegar tudo aquilo que você disser e apresentar a Ele, e transformar tudo isso em vitória para a sua vida, em engrandecimento ao nome dEle. Ele é poderoso para fazer isso nessa noite. Ele sabe todas as coisas, mas quer ouvir o nosso desabafo.
Queridos, Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui nesta noite. Se isso não for o suficiente para quebrantar os nossos corações, como eu disse no início da mensagem, nada mais vai quebrantar os nossos corações. Perceba que quando os discípulos abriram os olhos e disseram, puxa vida, era o próprio Jesus que estava aqui. Amados, hoje de manhã eu estava numa aula de escola dominical lá no Parque das Nações, e nós estávamos falando sobre hospitalidade, e numa das abordagens que nós tivemos ali sobre o assunto de hospitalidade com Gaio, que era hospitaleiro ali que naquela igreja a qual João endereçava aquela carta, ele recebia vários viajantes, mesmo que ele não conhecesse, e nós lemos o capítulo 13 de Hebreus, versículo 12, que diz assim, que muitos, sem saber, ao hospedarem alguém na sua casa, hospedaram anjos. Que nesta noite nós possamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo fale em nosso coração, porque nós estamos recebendo aqui em nosso meio, aquele que é muito mais poderoso do que qualquer anjo, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que tem o poder para nos enviar para os céus, para nos dar a vida eterna. Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Por isso, qualquer frustração que nós possamos passar aqui nesta terra, qualquer decepção, qualquer tristeza, não é capaz de nos entristecer, não é capaz de nos destruir. Pode até nos entristecer, como esses discípulos estavam tristes, mas não nos destruirá, porque o Senhor é capaz de, mesmo em meio a essa frustração, mesmo em meio a esta fraqueza, nos pegar pela mão e nos trazer de volta. E quando nós participarmos dessa comunhão íntima com Ele, ao partir do pão, nós vamos nos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas, e que os planos dele são melhores do que os nossos. Caminhando para o final aqui, a equipe do louvor já pode se aproximar. A minha mãe, quando ela faleceu, ela ia passar pela 3ª cirurgia do coração, e aí meu sobrinho tinha 2 anos de idade, nem isso ainda, ia completar 2 anos, e quando ela, antes de passar pela cirurgia, que ela estava bem debilitada, ela comentou comigo, né? Ele nem comentou com a minha irmã, ela comentou comigo o seguinte, poxa, Marcos, eu vou passar pela essa cirurgia, tomara que aconteça logo essa cirurgia, e eu fique boa, para ajudar a criar o Felipe, né? Para que a Jussara possa trabalhar. Minha irmã, naquela época, estava ali, né, sem trabalho, porque tinha que cuidar da criança, e ela falou assim, para eu cuidar dessa criança, para que ela possa trabalhar e ajudar o esposo, né? E eu falei, é verdade, né, mãe? A senhora realmente, né, precisa passar por essa cirurgia. Ela estava bem debilitada, porque precisava trocar a válvula mitral do coração. E eu lembro que foi em 97, quando ela adentrou o Hospital São Paulo ali. E foi algo tão marcante, porque era uma festa da igreja, foi no mês de setembro, e era a festa da igreja aqui, e era exatamente uma festa que eu ia ser consagrado a presbítero aqui. O pastor Clementino havia conversado comigo e havia dito que eu seria consagrado a presbítero. E eu a visitá-la num sábado, e seria sábado à noite essa consagração. E aí eu conversando com ela ali, eu falei assim, mãe, eu vou ser consagrado a presbítero, né? E ela falou assim, puxa, né, Marcos, eu até brinquei com ela, falei, mas não sei não, se eu aceito, se eu não aceito, para ver qual era a reação dela, porque era aquela mulher que, quando eu estive fora da igreja, eu chegava às madrugadas em casa e ouvia ela orando, né, Senhor, abençoa o Marcos, guarda o Marcos aonde ele estiver, traz ele de volta para a sua casa, e que ele permaneça firme na sua presença. E aí ela falou assim, não, Marcos, o que Deus tem para nós não podemos rejeitar. Eu falei, tá bom, mãe. E aí, naquele sábado, eu saí, deixei ela lá, e à noite tinha o culto aqui, eu vim, era na antiga sede, e eu teve a consagração e fui consagrado. Na segunda-feira ela passaria pela cirurgia, e ela tinha esse projeto na vida dela, de criar o meu sobrinho, tomar conta do meu sobrinho para minha irmã poder trabalhar. Quando foi na segunda-feira
que ela foi passar pela cirurgia. Eu cheguei lá depois do expediente, minha irmã estava antes de mim, eu cheguei e substituí minha irmã para aguardar a cirurgia, porque era uma cirurgia longa. E eu naquele corredor de hospital, um corredor, não sei se vocês já foram assim, quando se passa perto da sala de cirurgia, você fica no corredor sozinho, esperando. Aí abre uma janelinha, o médico sai lá, dá alguma informação, aí fecha a janelinha de novo. É uma coisa terrível, né? Porque você está ali sozinho e não tem ninguém com você. Eu lembro que o médico apareceu a primeira vez e falou assim, olha, tua mãe, né, nós estamos aqui, deu uma complicaçãozinha, nós estamos fazendo, né, de tudo. Eu falei, meu Deus, eu já senti que aquilo foi um alerta. E aí, daqui a pouco, daí mais ou menos 1 hora, novamente, ele abriu aquela janelinha ali, pôs o rosto para fora. Marcos, está aí? Tá. Olha, infelizmente a gente fez tudo o que podia, mas não foi possível. Aí você senta no banquinho que está ali e não tinha ninguém, a não ser uma senhora da limpeza, né, que as lágrimas escorreram automaticamente, e somente a senhora da limpeza estava ali, falou, olha, é assim mesmo, né, Deus vai dando graça. O plano dela era um, mas os planos de Deus eram outros. Ela foi embora, mas meu sobrinho está hoje com 28 anos, vai fazer 28 anos agora, está firme na presença do Senhor, já casou, é regente da orquestra lá na Vila Bonilha, né? Está muito bem encaminhado profissionalmente, porque o Senhor tinha outros planos. Olha aqui para mim. Talvez você esteja tão preocupado com o que vai acontecer, ou com o que já aconteceu, mas saiba que os planos de Deus são muito melhores, mas infinitamente maiores do que aquilo que pensamos ou que pedimos. E Ele nos mostra que o que importa é nós termos a comunhão com Ele, porque o resto Ele fará. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar por tristezas, frustrações, perdas, dores. Nós teremos o coração, às vezes, ferido, que parece que nós não vamos suportar, mas nós conseguimos suportar, porque a presença dEle, é a comunhão que nós temos com Ele, que nos ajuda a continuar a jornada. Como está a sua comunhão com Deus nessa noite? Como está a sua comunhão com Deus nessa noite? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e falasse com o Senhor. Fale com o Senhor sobre aquilo que está ferindo o seu coração. Talvez seja uma ferida que está aberta aí, que você não se conforma. Por que isso aconteceu? Mas o Senhor está dizendo, olha, os meus planos são muito melhores do que os seus. Você está vendo apenas a circunstância ali, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Os meus pensamentos sobre vós são muito maiores. E Ele nos desafia nesta noite, para que nós possamos abrir a nossa casa, o nosso coração, e deixar Ele entrar em nossas vidas, para que Ele possa cear conosco, que nós possamos cear com Ele, e termos momentos de comunhão. Senhor, aqui está a tua igreja nesta noite, Senhor. Fala, quebranta, cura as feridas, Senhor. Temos aqui pessoas que há muito tempo já perderam as esperanças, estão com o coração, Senhor, fechado, o coração, Senhor, duro, Senhor, já não sentem mais a tua presença, mas que nesta noite, Senhor, eles sejam quebrantados, ó Pai, e possam, Senhor, retornar à comunhão contigo, possam ter os seus corações restaurados, as suas vidas restauradas, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, e nós vamos adorar ao Senhor com a equipe de louvor.